Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. E, digamos assim, depois de Paulo ter escrito esta carta, e de alguma maneira esta carta é uma refutação a algumas ideias que iam surgindo no seio da igreja, e infelizmente passaram séculos e hoje continua a haver as mesmas ideias, que é o judaísmo querer meter-se no meio do cristianismo. E hoje há muita gente que acha que tudo o que é do judaísmo tem que estar na igreja. Mentira, mentira, não é assim. À luz da palavra de Deus podemos comprovar, podemos ver que não é assim. E a prova é que se nós estivéssemos para ser salvos pela lei, nenhum de nós estaria salvo. Somos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com a lei, todos estaríamos mortos, todos seríamos condenados, mas o apóstolo Paulo acrescenta: pela graça sois salvos. Amém? Então nós somos salvos pela graça. Não é por aquilo que nós façamos, mas é por aquilo que Jesus fez. Os judeus queriam fazer e acrescentar, mas há uma coisa que eles sabiam, é que nenhum deles era perfeito. Eles pensavam, pensar e ser são duas coisas diferentes. Há muita gente que pensa muita coisa, mas a realidade é outra. Então, o apóstolo Paulo tem necessidade de escrever esta carta e dar muitas exortações, muitos ensinos. E o capítulo 6 certamente é o final. É as últimas exortações e também saudações. Eu não sei se vou ter todo o tempo para dar os 18 versículos, também não estou preocupado. Estou preocupado em que alguma coisa fique na nossa mente e no nosso coração. E sendo assim, eu vou ler apenas os primeiros 10 versículos, está bem? Os primeiros 10 versículos. Diz assim, e aliás, vou ler um versículo e comento, é mais fácil. Irmãos, está a falar para crentes, está a falar para o povo de Deus. Irmãos, se algum homem, e aqui homem refere-se ser humano, homem e mulher, porque alguns ficam muito danados, porque a Bíblia às vezes fala de homem, mas homem é no sentido da criação, homem e mulher, ok? Ser, portanto, criado à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, se algum homem, alguma mulher, chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, aqui está a dar a possibilidade que nós seres humanos, o que é que acontece connosco? Falhamos. Falhamos ou não falhamos? Há aqui alguém que nunca falha? Levanta a mão, que é para eu conhecer. Deve ser a primeira vez que eu conheço alguém que não falha. Não há, pois não? Então, continuamos. Irmãos, se algum homem, alguma mulher chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, irmãos, infelizmente nós falhamos. E falhamos de diversas maneiras. Inclusive o apóstolo Paulo diz, às vezes o bem que eu quero, não o faço. Não é fácil agradar a Deus em todos os aspectos. Não é fácil não cometer erros. Porque a nossa natureza, uma natureza pecaminosa, além de tentações que todos temos, porque há várias coisas que lutam contra nós. E é verdade que ser tentado, eu tenho dito isto e vou continuar a repetir, não é pecado. Alguns irmãos sentem-se frustrados porque são tentados. Mas sabe uma coisa, se não se descobriu ainda, todos os que estamos aqui somos tentados. Todos. Não há aqui nem uma só pessoa que não seja tentada. E ser tentado não é pecado. E nós somos tentados várias vezes. Eu nunca me pus a cronometrar quantas vezes sou tentado ao dia, não é? Era o que faltava, tenho mais que fazer do que estar a cronometrar tudo isso. Mas somos tentados em várias coisas, em várias, digamos assim, dimensões. E a Bíblia é muito clara quando diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação vem de fora. A tentação vem de fora. Tenho estado a estudar, à quinta-feira, os anjos. E uma das coisas
dos anjos em relação aos homens é que os anjos não foram tentados, os anjos que caíram. O diabo nunca foi tentado. O diabo, de livre vontade, rebelou-se contra Deus. Nós, seres humanos, somos tentados. Esta é uma diferença. Nós somos tentados. O diabo não foi tentado. O diabo quis ser como Deus. Ninguém existia para o tentar. Nós sim, temos alguém que nos tenta. Agora, ser tentado, meus amados irmãos, eu não posso evitar. E há muitas maneiras de sermos tentados. Mas há uma coisa certa. Eu tenho a capacidade de poder resistir à tentação. Tu tens a capacidade de poder resistir à tentação. Mas ninguém jamais poderá resistir à tentação se primeiro não estiver sujeito a Deus. O estar sujeito a Deus é o princípio espiritual para eu poder resistir a uma tentação. Porque senão eu não tenho onde me agarrar. Eu não tenho uma ajuda idónea contra a tentação se primeiro eu não tenho Deus no centro da minha vida. Se tu não tens Deus no centro da tua vida. Porque Deus é o centro moral e espiritual de todas as coisas. O que é que eu sei? O que é que tu sabes acerca de Deus? Sabes aquilo que está escrito na sua palavra. É a palavra que nos ajuda, que nos previne como nós podemos ser vencedores no meio da tentação. Agora, a Bíblia fala aqui de uma coisa muito importante. Vós que sois espirituais. Então temos que admitir que há crentes espirituais e há crentes carnais. Não é os crentes que gostam mais da carne bife, e os crentes que não gostam da carne bife e comem vegetais. Aqui a palavra espiritual e carnal refere-se a uma atitude. O crente espiritual é aquele, em primeiro lugar, que sabe julgar-se a si mesmo. É aquele que sabe que erra. É aquele que sabe que falha. É aquele que antes de apontar o dedo para o seu irmão, olha para si mesmo. Porque o mal de muita gente é que gosta muito de ver os falhos nos outros, mas esquece-se de si mesmo. E é muito fácil eu ver o argueiro que está na vista do meu irmão e esquecer-me da trave de comboio, que agora já é em betão, muitas delas, já não é. Nos tempos mais antigos era de madeira, agora é tudo quase de betão. Mas há muita gente que eu tenho encontrado na vida, e vocês têm encontrado, que conseguem ver os defeitos dos outros, mas não veem os seus defeitos. Isso é grave. É muito grave quando eu não consigo ver que eu próprio tenho problemas, tenho dificuldades, tenho lutas e apenas só vejo os erros dos meus irmãos. O crente espiritual sabe muito bem que falha, que erra, que às vezes não cumpre, mas sabe também onde é que está a fonte para ser vencedor. E agarra-se a Cristo, e agarra-se ao Senhor. Porque, irmãos, a espiritualidade não se mede com nenhum tipo de aparelho. A espiritualidade tem a ver com atitudes. São as nossas atitudes. E o crente espiritual sempre está disposto a ajudar os outros. O crente espiritual sempre está disposto a suportar os outros, a animar os outros, a preocupar-se com os outros. Este é o crente espiritual. E o crente espiritual tem outra coisa, o crente espiritual dá fruto. E há frutos carnais e há frutos espirituais. E sabe uma coisa? Para dar fruto carnal você não tem que fazer nada, só tem que deixar aquilo que vem à boca. Mas para dar fruto espiritual você tem que se esforçar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. Porque a nossa natureza humana já dá o fruto carnal, nem precisa de falar muito. Faz parte do dia a dia. Daí eu ter que cultivar fruto espiritual na minha vida. Como? Agarrando-me a Deus, orando a Deus, tendo comunhão e tantas outras coisas importantes e sadias que fazem crescer o fruto espiritual. E temos que nos lembrar que o fruto espiritual vem de Deus.
E Deus quer que esse fruto permaneça, esteja e abunde em cada um de nós. Então diz que o nosso dever, a nossa obrigação é encaminhar aqueles que erram com um espírito de mansidão. Ou seja, atitudes. Atitudes. Se você vê um irmão a pecar, você não pode chegar ao pé dele e mandá-lo para o inferno. Você tem que chegar ao pé dele e ajudá-lo e fazê-lo ver que isso está errado, porque assim, nós temos que mostrar que as coisas estão erradas, mas ter uma atitude de ajuda, de levantar, de animar, não é de destruir. E aí há pessoas que, infelizmente, às vezes parece que a única coisa que gostariam era de destruir os outros. Nós não fomos chamados para destruir ninguém, nós somos chamados para levantar os outros, animar os outros. É verdade, corrigir, mas corrigir em amor. Toda a correção que não for feita em amor não produz fruto. Não produz um fruto. Mas quando nós corrigimos em amor, ou seja, tem a ver com uma atitude. E as atitudes marcam as diferenças. Às vezes há pessoas, mas é assim. Não, é assim, mas perdeste ou perdemos a razão por causa das expressões, das palavras, da maneira como nós fizemos. E aí perdemos a razão. E que Deus nos ajude a todos nós a não perdermos a razão jamais, porque nós queremos utilizar atitudes e palavras corretas e palavras certas. E diz aqui outra coisa no versículo 6, olhando por ti mesmo. Por que é que Paulo está a dizer aos crentes, olhando por ti mesmo? Primeiro, Paulo conhecia-se a si mesmo. Como você conhece-se a si mesmo. Eu conheço-me a mim mesmo. Ou vocês não se conhecem? Não? Alguns já andam consigo mesmo há muitos anos, outros há menos, não é? Mas andamos connosco mesmo. Penso eu, isso era o outro que mandava o espírito para o culto e o corpo ficava na cama a dormir. Esse não se conhecia a si mesmo, porque o espírito anda sempre desencontrado do corpo. E há crentes que têm essa, não sei, têm essa maneira de fazer. Eu gostaria de saber, porque eu não consigo. Eu, quando venho à igreja, venho Paulo, corpo, alma e espírito. Alguns não disseram amém, é porque não vem, se calhar só está aqui o corpo. O espírito andava a vaguear agora mesmo. São outros espíritos que vagueiam. Não, olhando por ti mesmo. Olhando por ti mesmo é fazer um exame. Como é que está a minha vida hoje? Sabe uma coisa? A participação da ceia do Senhor, muita gente não fala disto, exige um exame, veja lá. Então, mas pastor, hoje vou fazer um exame? Sim, mas não é por escrito. Se preocupe. Mas eu não trouxe caneta, não trouxe papel, não te preocupes. É um exame espiritual. Eu não posso fazer esse exame por vocês. Vocês não podem fazer esse exame por mim. É uma coisa que entre eu e Deus sabemos. E diz que depois de fazer esse exame, eu posso comer ou não comer. Posso participar ou não participar da ceia do Senhor. É um exame muito sério. Ou seja, esse exame vai-me levar a participar ou a não participar. Porquê? Porque tem a ver comigo e com Deus, tem a ver com o meu estado espiritual, com a minha vida espiritual, tem a ver com como é que eu estou. E sabe, isto hoje é banalizado, simplesmente. Vamos supor que esta manhã, ao saíres de casa, tiveste uma discussão com a tua esposa ou com o teu esposo. Ninguém aqui teve, glória a Deus, Deus é bom para sempre. E agora chegas aqui à casa de oração e quando for dado o pão, tu estás mal com a tua mulher, tu estás mal com os teus filhos, estás mal com gente. Mas quando passa a ceia do Senhor, alguns dizem, deixa-me lá tomar. Não é assim. A Bíblia diz em Coríntios que eu devo analisar e ver se tudo está bem entre mim e os outros e comigo e com Deus. E só assim coma deste pão e beba deste cálice. Está lá escrito. Até eu posso tirar esses versículos, é para fazermos um favor, ou fazer-me um favor a mim. Não posso, a Bíblia toda ela é palavra de Deus. Eu não posso usar a Bíblia para aquilo que eu quero, eu tenho que usar a Bíblia para aquilo que Deus quer. E este é o grande problema hoje, é pregar para os outros gostarem. Não, nós temos que pregar é para que a palavra faça efeito em nós.
a começar pelo pregador. A palavra de Deus tem que fazer efeito em nós, no nosso coração, na nossa vida, levar-nos à sensibilidade com Deus e com o seu Espírito Santo. Sensibilidade até para não participar da ceia do Senhor, caso efetivamente se comprove no meu exame que afinal de contas eu tenho alguma coisa cá no meu coração contra alguém. E se eu tenho alguma coisa contra alguém, o que a minha Bíblia diz, e a vossa também, eu esperava que dissesseis, é que nós temos que ir primeiro pedir perdão ao nosso irmão. Que o amém tão fraquinho. É um bocadinho melhor, mas assim um amém, assim como dizendo, talvez. Não sou eu que digo, irmãos, desculpem, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Então de que é que te serve isto tomar a ceia do Senhor que fala de comunhão, quando afinal tu não tens comunhão? Eu não tenho comunhão. Isso não tem valor. Porque a comunhão tem que ser plena, tem que ser absoluta, não é relativa. Então diz assim, olhando por ti mesmo. E sabe uma coisa? A primeira coisa que eu tenho que fazer como ser humano e também como filho de Deus é olhar por mim mesmo. Aliás, Paulo deu este conselho a Timóteo, pastor de uma igreja. Cuida de ti mesmo, olha por ti mesmo. Disse outras coisas, cuida da doutrina, dos outros, mas olha por ti mesmo. Porquê é que olha por ti mesmo? Porque se eu não olhar por mim mesmo, eu posso ser destruído, ou posso me destruir a mim mesmo. E sabe que Deus não quer que nenhum de nós que está aqui seja destruído jamais. Deus quer que todos nós sejamos vencedores. Amém? Acreditas nisso de Deus para ti? Deus quer que tu e eu sejamos vencedores. Amém? Quer sim, quer sim. Agora diz, para que não sejas também tentado. Eu já vi pessoas que para os outros têm uma medida e para eles e para os seus amigos e para a sua família têm outra medida. Mas sabe o que a Bíblia diz? Com a medida que vocês medirem, sereis medidos. Perante Deus, só existe uma medida. Na sociedade, existem muitas medidas. Experimenta deveres um euro às finanças. E há fulanos aí a deverem milhões e não passa nada, já reparou, não é? Veja lá que a medida não é a mesma para toda a gente, nem neste país. Nem a lei é igual para... A lei, no que está escrito, é igual para todo, no que está escrito. Mas depois, na verdade, não é bem igual. Não é bem igual, mas em nenhuma parte do mundo. A gente ouve cada coisa tremenda. Eu desculpei agora falar nisto, mas ainda outro dia, e eu já sabia, o caso mediático do Michael Jackson, não é? Eu nunca tive dúvida nenhuma o que é que ele fazia, o que ele era. E a sua própria irmã advertiu as autoridades que ele tinha problema com crianças. Mas sabe uma coisa, por ser um homem mediático, um homem com muito dinheiro, um homem muito conhecido a nível mundial, andaram a tapar muita coisa. Injusto. Porque a lei deveria ser igual para todos. E o problema neste mundo é que há muitas pessoas que têm uma lei para eles, muito benéfica, muito cautelosa, mas quando é para os outros, até estão dispostos a cortar-lhe o pescoço. Mas quando lhes toca a eles ou aos seus, já pedem misericórdia. Misericórdia. Faz-me lembrar a parábola do rico e do Lázaro. Quando estava no mundo rico, grandes festas, grandes banquetes, o Lázaro ficasse lá com as migalhas, ficasse lá a querer saber do Lázaro para alguma coisa. Quando morreu, as coisas mudaram. Agora já era tarde. E há muita gente, quando a morte lhe bate à porta, é que se dão conta. Outros é quando o prognóstico ou diagnóstico de uma enfermidade sem cura lhe é dado. Até aí são fortes, são valentes, são os maiores. Irmãos, nenhum de nós é maior, nenhum de nós é valente. Qualquer coisa pode nos bater à porta. Eu conheci pessoas que têm uma facilidade de julgar os outros porque estão doentes, até dizer, você está doente porque está em pecado. Mas quando a doença lhe bate na porta dele, já não tem pecado. Não julgue os outros, por favor.
Há muita gente que está doente e a culpa não é do seu pecado. Também pode haver, porque a Bíblia diz, em caso de participar da ceia do Senhor indignamente. Mas a maioria das doenças não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa. Ninguém culpa ninguém. Cuidado de apontar os dedos aos outros, porque isso é muito delicado. Deus não me chamou para apontar o dedo a ninguém, nem te chamou. Uma coisa é tu ajudares, é corrigires. Agora, por favor, não te ponhas lá em cima, porque tu não estás por cima. Quem está por cima de nós é Deus. O apóstolo Paulo, sem dúvida, é uma referência no cristianismo, foi uma referência. E eu não entendo até hoje o espinho da carne de Paulo. Paulo orou por muita gente e foi curado ou não orou? Vá ler o livro dos Atos dos Apóstolos. E você vê milagres tremendos operados pela oração de fé na pessoa de Jesus que Paulo teve. Porque quem curou não foi Paulo, quem cura é Jesus. Mas Paulo reconhece que afinal tinha qualquer coisa que se chama o espinho da carne. E depois que há os teólogos malucos que dizem tanta coisa sobre isso que Deus me guarde de ter pensamentos tão, não sei, nem vou dizer. A maioria de nós acreditamos que fosse alguma doença, uma situação no foro físico, em que de vez em quando lhe fazia recordar que afinal de contas ele não era um super-homem. Sabe para quê? Para ele não se gloriar. E hoje encontramos tantos seres humanos a gloriarem-se, mas a gloriarem-se em quê? Nós só temos um motivo para nos gloriarmos. É em Cristo. É em Cristo. E na força do seu poder. E na salvação que Ele dá. É ou não é? A nossa glória é Ele. Nós em nós mesmos não temos glória nenhuma. Porque inclusive o que fazemos é para Ele. Se Deus nos usa, é por Ele e para Ele. Então não temos que tirar galões e dizer eu fiz porque eu sou. Não. Se fazemos, é o nosso dever, é a nossa obrigação, porque afinal de contas Ele fez tudo por nós. E aquilo que nós fazemos no reino não é para ganhar a salvação, porque Deus não permite que tu e eu façamos alguma coisa para ganhar a salvação, senão Ele não tinha necessidade de ter morrido na cruz do Calvário por nós. Se eu pudesse fazer, porque é que Ele ia morrer? Mas não é por aquilo que tu fazes, é por aquilo que Ele é, e agora tu és nele aquilo que queres ser. Porque Ele já te deixou ser nele. E eu quero ser nele mais que vencedor. Isso não quer dizer que eu sou perfeito. Isso não quer dizer que tu és perfeito. Isso não quer dizer que tu és melhor que o outro. Não é isso. Então, o que Paulo está aqui a dizer, que não sejas também tentado. E eu tenho que pensar, Paulo Branco, tem cuidado. Não apontes o dedo ao outro, porque amanhã tu estás a fazer o mesmo e não tens o direito de julgar dessa forma. Então, irmãos, nós temos que ter este cuidado. Agora, o versículo 2 diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cargas. É verdade que eu posso ir na rua e uma irmã leva uma carga e eu posso ajudar, mas não é essas cargas, poderá ser uma ajuda, entende? Não estou a dizer que é, porque se eu vir alguém carregado, devo ajudar. Mas aqui cargas refere-se também a nós preocupar-nos com os nossos irmãos. E cada um de nós tem problemas, tem dificuldades, tem lutas. Não há aqui ninguém nesta manhã que não tenha isto. Ou há? Cada um temos as nossas coisas. Há dias que não temos tanto, ou não temos quase, e há dias que temos. E o levar as cargas uns dos outros é preocupar-nos uns com os outros. Porque há coisas que só mesmo Deus é que as pode solucionar, como vocês sabeis. Nós podemos ter muito boa vontade em ajudar os nossos irmãos, mas há coisas que são do fórum muito espiritual, que a única coisa que eu posso fazer, e já é muita coisa, é orar. Eu não ouvi nenhum amém. Isto hoje está bonito, está. É orar. Vocês acreditam na oração? Vocês acreditam que há poder na oração? Amém. E sabe uma coisa? Se todos orarem por mim, eu já fico satisfeito. Se todos orarem por vocês, vocês já devem ficar satisfeitos, porque a oração é eficaz.
A oração produz resultados. Amém? Levar as cargas uns dos outros. Chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Então esta deve ser uma preocupação do corpo de Cristo. Depois, porque se alguém cuida ser alguma coisa, o que é isto de cuidar ser alguma coisa? Bem, aqui não há disso, não é? É aquelas pessoas que são muito inchadas. Vão assim, eu até sou bom, eu sei muito, eu sou muito capacitado. Mas você não é nada, nem eu sou nada. O que somos, somos pela graça do Senhor. Se não fosse Ele... Olha, veja lá, e ele não era um vaidoso, nem era Jó. Até era um homem bom, um homem reto, um homem temente. De acordo com a sociedade, ele era alguma coisa. Era um homem rico, um homem poderoso, um homem com muitas terras. E o diabo não gostava disto. Porque o diabo achava que Jó só seguia a Deus porque tinha uma grande família, tinha dinheiro, tinha terras, tinha criados, tinha gado, tinha tudo. E porque tinha tudo, então ele era um bom crente. Enganou-se. E é bom que o diabo se engane a respeito de nós. Porque nós não devemos seguir a Deus por aquilo que Ele nos dá ou por aquilo que nós temos, mas devemos seguir a Deus por aquilo que Ele é. Deus é Deus, merece ser adorado, merece ser respeitado, honrado, louvado, engrandecido, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Aleluia! Nós não amamos a Deus por Ele ser Deus, nós não amamos a Deus por aquilo que Deus nos tem dado, mas amamos a Deus porque sobre todas as coisas Ele é Senhor e Deus de tudo. E mais, e João até faz uma revelação. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Até nisto, desculpe, até nós somos um bocadinho egoístas. Porque Ele amou-nos primeiro. E não é difícil amar alguém que nos ama primeiro. Ele até nos fez o favor de nos amar primeiro. Amar alguém que nos tem ódio é difícil. Mas amar alguém que nos ama é muito mais fácil. E o que é que Ele fez para nos ajudar? Amou-nos primeiro, veja lá, não nos amou em segundo. Amou-nos em primeiro lugar. Para que nós não tenhamos nenhuma dificuldade em amá-lo. E mesmo assim há muita gente que não o ama, já reparou? Dando Ele o primeiro passo, tendo Ele a primeira atitude, tendo Ele o primeiro gesto, há pessoas que mesmo assim não o amam. Não entendo, não é? Mas para mim, como ser humano, é muito mais fácil amar quem me ama. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para amarmos até os nossos inimigos. Sabe uma coisa? Eu não gosto do que os islamitas fazem, mas eu tenho que os amar no Senhor, para ver se eles se arrependem e se salvam. O amém foi fraco. Não sei se vocês querem a morte deles todos, eu não. Eu gostaria que eles se convertessem. E sabe que alguns estão-se a converter? Estão-se a converter. O outro dia, os irmãos ouviram no domingo passado aquele testemunho. Aquele homem que estava, com tanta coisa, e encontrou, e tenho visto tantos testemunhos, não é? Irmãos, até de gente má. E nós éramos bons? Não. Encontramos Jesus. Ou melhor, Ele encontrou-nos primeiro. Porque essa é outra coisa. Não fomos nós que o encontramos. Ele é que nos deu a possibilidade de nós o encontrarmos. Ele fez tudo por tudo para que nós o encontrássemos. Agora há pessoas que demoram mais a encontrar. E também sabem porque é que demoram mais? Porque muita gente da igreja está em silêncio. Não é da igreja do silêncio. É que alguns não falam de Jesus a ninguém. Quando a nossa obrigação é falar aos outros do amor do Senhor. Amém? É falar do amor do Senhor. O que de graça recebestes, de graça dai. Então, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Há tanta gente por aí enganada. Agora veja lá. Mas prove cada um a sua própria obra. Como é que eu provo a obra? Provo vendo as minhas atitudes aonde me levaram. Provo
verificando aonde eu cheguei, o que é que eu fiz de benéfico para com os outros. Não é preciso que os outros façam isso, sou eu próprio que tenho que fazer. O somatório daquilo que tenho feito, quais são os resultados que estão a dar? Quais são os resultados na tua família? Quais são os resultados na igreja? Quais são os resultados entre os teus amigos? São os resultados. A prova são os resultados. Agora, sempre uma coisa, isto nunca é para a exaltação do ser humano, porque se for para a exaltação do ser humano está errado. Por isso já veio o versículo anterior, para que nós não nos exaltemos ou cuidemos de ser alguma coisa, porque a glória sempre será para Deus. E quando diz, e terá glória só em si mesmo e não outro, e é verdade, há muita gente que fala, mas aquilo tudo espremido, é como aquela laranja que vocês veem muito bonita, e compram essa laranja, levam para casa, vão abrir a laranja, está toda seca. E ora bolas, fui enganado. Aparentemente aos olhos, muito bonita, com a cor ideal, mas depois aberta não deu nem gota de sumo. Que Deus nos ajude, para que nós possamos dar muito sumo. Isto é, possamos ser de bênção para os outros. Possamos ser de influência para os outros. Agora diz, porque cada um levará a sua própria carga. Há irmãos que querem que os outros levem a carga deles. Mas sabe, a minha Bíblia, que é a vossa Bíblia, diz que cada um levará a sua própria carga, a sua própria cruz. A vossa cruz, lamento dizer-vos, mas eu não a posso levar. Posso orar, mas não posso levar. Vocês também não podem levar a minha nesse sentido. Há coisas, irmãos, que nós não podemos trocar. A cruz que Jesus levou foi única. Foi única. Lá no final que ajudaram e tal, mas não é essa, não é a madeira, não é o ferro, não é esse peso, é o peso na alma, é o peso no coração, é o peso no interior, é isso, estão a entender? É isso. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Isto tem a ver, irmãos, com as contribuições que damos na igreja. Há muita gente que é contra dar. Aqui é verdade que ninguém é obrigado a dar nada. Eu tenho dito isto muitas vezes. Uma pessoa que na igreja dá de má vontade, não vale a pena dar, porque você nunca vai ser abençoado por dar de má vontade. Mas é uma coisa certa, e levantem a mão se não é assim. Aqueles que têm dado generosamente com o coração para Deus, não importa quantidades, têm sido ou não têm sido abençoados. Olha, eu tenho sido abençoado. Porque tem a ver com a minha atitude para com a obra de Deus, para com aqueles que servem. Irmãos, essa é a atitude do crente. Porque é que nós neste momento estamos a preparar outra casa de oração? Pela generosidade do povo de Deus. Ainda falta? Falta, mas vai haver mais generosidade. Por isso, irmãos, quando nós temos generosidade para com as coisas de Deus, a obra é abençoada. Tudo é abençoado, tudo cresce, tudo vai bem. Agora é verdade que da parte dos que administram, tem que dar contas da sua boa administração. Porque eu também não acredito nessa coisa e não há nenhuma administração, as coisas são... Não. Tem que haver transparência em todas as coisas. E os verdadeiros filhos de Deus são transparentes em tudo. Então o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. Está a falar dos crentes repartirem os seus bens com a obra de Deus, com as necessidades da obra de Deus. E meus amados irmãos, se não fôssemos nós, quem é que vai dar? É o Estado? O Estado não dá, ainda tira. O Estado ainda tira. Não dá. Dos nossos impostos ainda tira. Mas, meus amados irmãos, os homens e as mulheres que amam a obra de Deus dão com generosidade. Afinal de contas, aquela viúva que deu apenas uma moeda ficou lá na Bíblia. Se calhar alguns que deram muito não ficou lá nada. Porquê? Porque aquela mulher deu o que tinha, deu com o coração. Não deu assim, vou dar, mas depois esta gente... Não, deu com o coração. Deu para a obra de Deus. Agora, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Eu posso fazer muitas coisas, mas há alguém que está acima de mim e que conhece as minhas intenções. E esse chama-se Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus
é o único que conhece as intenções do teu e do meu coração. E para Deus, as intenções são muito importantes. Para outros são apenas os factos, que são vistos por todos. Mas para Deus começa na intenção dos nossos corações, do nosso pensamento. E se há alguém que conhece todas as coisas, é Deus, mais ninguém. E Deus não se deixa escarnecer. Às vezes eu fico ofendido quando ouço alguém falar mal de Deus, fico. Mas sabe uma coisa? Mas depois penso, Ele só fala enquanto Deus permitir. Eu não posso impedir que alguém fale mal de Deus. Vocês não podem impedir que alguém fale mal de Deus. Mas sabe uma coisa? Vai haver um momento em que Deus vai dizer chega. E se Deus ainda não disse chega, sabem porquê? Porque Ele está dando a oportunidade a muita gente neste mundo de se arrepender. E não vale a pena? Vale a pena. Porque cada pessoa que vem a Jesus vale sempre a pena. A tua igreja ainda está neste mundo porque Deus achou que a igreja ainda tem que proclamar a verdade do Evangelho e falar do amor do Senhor e falar que em Jesus há esperança, que em Jesus há uma saída, que em Jesus há uma alternativa. Quantas pessoas são ateus, agnósticos, gente má e que afinal de contas depois lá na curva vai se encontrar com Deus. E sabe o que a maioria diz? Que pena que só agora é que o aceitei. Que pena que só agora o conheci, porque estive a desperdiçar anos, estive a desperdiçar tempo da minha vida e agora afinal descobri que há um Deus de amor, que há um Deus que se preocupa comigo, que há um Deus que me perdoa, que há um Deus que me abriu a porta, que há um Deus que é benévolo para comigo. E ainda bem que há, porque senão muitos de nós já não estávamos aqui. Porque Deus teve paciência e Deus deu-nos uma oportunidade. Agora está aqui outro princípio. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O outro dia fiz um comentário sobre preocupado com este versículo. Houve alguém que diz, bem, neste país, nós, os políticos, somos tratados como qualquer coisa. Eu disse, tudo o que o homem semear vai colher. Ora, se eu no cargo que sou corrupto, permito a corrupção, sou um bandido, não sou honesto, falo mentira, o que é que eu estou a fazer? Que as pessoas deixem de acreditar em quem? Em mim. Ou não é assim? Se você diz que é cristão, mas você põe a mão onde não deve pôr, mente, faz coisas más, o que é que você está a fazer? O que é que você está a semear à sua volta? Que as pessoas não confiem em si. Mas se você faz todo o contrário, você está a semear de tal maneira que as pessoas vão confiar, vão acreditar. Porquê? Porque você semeou apenas coisas boas. Irmãos, nós como filhos de Deus somos chamados a semear só coisa boa. Agora, tudo o que eu semear, eu vou colher. Eu vou colher. E muitos cristãos não sei porquê, não acreditam neste princípio. Só depois quando começam a colher aquilo que não gostam, mas está-me a acontecer isto, mas me está a acontecer aquilo. Mas está a acontecer porquê? Porque você lá no caminho, você lá atrás, o que é que você andou a semear? O que é que você andou a semear? Você andou a semear fofoquice. E depois o que é que vai colher? Coisa boa? Não vai nada. Também vão fofocar de si. Você começou a semear inimizades. Diz que disse e babada, tudo isto. As pessoas separaram-se de si. Porque as pessoas ninguém quer estar com alguém que anda a cortar na casaca. Porque ninguém quer andar com um casaco cortado. É por isso que eu já não trago casaco. Mas nós temos que ter muito cuidado. Porque tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Agora uma coisa é certa. Penso que nenhum de nós está arrependido do bem que semeou
E muitos já temos visto frutos daquilo que semeamos. E isso para nós é a coisa melhor que há. Os outros até podem não fazê-lo, façam você. Porque essa coisa de dizer, o outro não fez, eu não faço. Olha, tão simples como isso. Ir na rua e deitar um papel para o chão. Porquê é que você tem que deitar um papel para o chão, não o pode pôr no bolso e chegar a uma papeleira e deitá-lo fora? Se todos fizéssemos isso, esta rua era uma rua inundada de porcaria, imunda. Há gestos, há coisas que começam connosco. Vejo uma coisa desarrumada, vou arrumar. Vejo uma coisa fora de sítio, vou colocar. São princípios. Dizer obrigado. Por favor. Custa muito? Isso já não existe hoje no vocabulário de muitos. Só tenho direitos. Não tens nada, também tens deveres e obrigações. Todos nós temos direitos, deveres e obrigações. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. E é verdade que nós podemos semear dois tipos de coisas. Há coisas que se semeiam apenas aqui nesta terra, mas há coisas que se semeiam para a eternidade. Sabe? Muita gente esquece que quando morrer não leva mais dinheiro para nada. Não faça como o outro que no dia do funeral disse à mulher que os 4 milhões que tinha queriam que fosse lá no ataúde. Mas a mulher resolveu uma coisa, pegou nos 4 e pôs lá um cheque. Pôs lá o cheque no caixão e ficou com os 4 milhões, que era para ele levantar ao portador quando chegasse lá. Não era parva a mulher, não. E há tanta gente que pensa que vai levar para lá, vai levar o carro, a mansão, vai levar mentira, tu não levas nada disso. Mas já reparou que aqueles que têm muito é fuçar para tirar aos outros? Pensam que vão levar. Mentira, fica cá tudo. Mas aquilo que eu semear espiritualmente eu vou colher. E sabe o que é que nós vamos colher? Atitudes. Falar de Jesus aos outros. Porque um dia vamos ver lá pessoas no céu que Deus te usou a ti, usou-me a mim, usou ao outro para chegarem lá acima. Isso é o que tem valor, está a entender? Isso é o que tem valor. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Há muita gente que o seu espírito está morto porque ainda não tem Jesus no coração. Mas eu oro a Deus para que tu convides Jesus a ser o Senhor da tua vida. Aleluia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não deixes de fazer bem. E versículo 10 e termino. Então, enquanto temos tempo, mas o tempo vai acabar? Vai. Não sabias? Pode acabar hoje. É impossível. É impossível. Não é impossível. O meu tempo pode acabar daqui a bocado. O teu tempo pode acabar daqui a bocado. Ou tu sabes quando é que vais morrer? Não sabes? Não, nem eu sei. Então, é importante fazer o bem enquanto temos tempo, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E depois, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. E agora diz, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé, aos nossos irmãos na fé. Este é um princípio. Primeiro, aos irmãos da fé. Está na Bíblia, irmãos. Eu não estou a dizer que a gente não faça aos outros. Mas primeiro é quem? Aos irmãos da fé, aos domésticos da fé. Irmãos, não nos cansemos de fazer o bem.